noite. Boa noite. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém. Rondinelli, você não esqueceu os aniversariantes. Como eu não tinha aniversariante, Deus fez você ficar quieto. Bem, quem não esteve hoje de manhã, vou comunicar que eu sou o mais novo cidadão carioca. Quarta-feira já me mudei para cá, estou morando em Campo Grande. E daqui, não sei, algumas semanas talvez, a gente vai começar os cultos lá. Inicialmente lá na casa mesmo em que eu estou morando. E agora já estou com a minha loira ali, já está tudo certo, né? Então agora vai ficar bem mais fácil. E nesse período de transição, eu vou estar todo domingo aqui com vocês, né, com a graça de Deus. Depois a ideia é a gente começar o culto domingo à noite lá, inicialmente. Aí eu vou estar aqui só no domingo de manhã. Aí quando a gente começar domingo de manhã lá, aí a gente vê como faz, né? Mas por enquanto a gente vai estar juntos aqui e Deus tem sido muito generoso conosco e tem nos dado uma comunhão muito gostosa aqui com vocês, com o Bispo Pedro, e mais uma vez eu estou sendo honrado de poder assumir o púlpito dele, no lugar dele, e ministrar a palavra de Deus. Hoje pela manhã eu continuei uma série de mensagens que eu venho pregando aqui sobre o crescimento da igreja. E hoje, agora, eu quero falar mais um pouquinho sobre crescimento. Agora numa perspectiva bem diferente das que eu vinha falando até agora. Então eu quero ler com você no livro de Esdras, capítulo 7. Vai estar projetado aqui na parede, aqui na tela, melhor dizendo, porque eu estou lendo na versão NVI, nova versão internacional. Depois dessas coisas, deixa eu esperar, quem quiser achar na sua tradução, aí você pode comparar, né, algum texto, para ver se é muito diferente. Esdras, capítulo 7, versículos 1 a 10. Depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Palavra do Senhor. Esdras, a palavra Esdras, o nome Esdras, significa auxílio em hebraico, ou o Senhor é o nosso auxílio. Então esse é o nome de Esdras, é o significado do nome de Esdras em hebraico. E a vida de Esdras, ele era inclusive sacerdote, era um escriba, era um homem versado, conhecedor da palavra de Deus, e a vida de Esdras mostra que Deus realmente o auxiliava e o
auxiliou numa obra portentosa que ele realizou lá em Jerusalém. Muitas décadas antes, Nabucodonosor tinha invadido Israel e levou uma grande quantidade de israelitas escravos, cativos, para Babilônia. E os israelitas ficaram na Babilônia durante muito tempo e no ano 538, se eu não estou enganado, nessa época eu estava viajando, não guardei, 538 a.C., inclusive eu notei agora na leitura, não tinha visto o primeiro, volta lá no capítulo, no versículo 1 lá, que naquele tempo ele já tinha essas modernidades que nós temos hoje de internet, que nós temos, cadê aqui? Aqui no final do versículo 2, nós temos o YouTube, eles tinham iTunes. Eu não tinha notado, agora na leitura eu percebi. Então, muito interessante. Mas Esdras era um dos cativos, um dos descendentes daqueles que foram levados cativos para a Babilônia. E estar cativo não é nada agradável. Você não faz o que quer, você tem que cumprir as ordens daquele que o escraviza, do seu senhor. Então, sempre é um problema estar cativo. Mas a Bíblia relata vários casos de servos de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que, embora estando no cativeiro, eram abençoados por Deus. Nós conhecemos muito a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós conhecemos a história de José no Egito, da própria rainha Esther, e tantas outras pessoas, Filemon, o Onésimo, né? Então, homens que, embora estando em situação de escravidão, eram abençoados, tinham as portas abertas. Então, qualquer tipo de escravidão a que porventura você esteja submetido, seja a escravidão de uma doença, seja a escravidão de um trabalho que você tem que realizar, seja a escravidão de um patrão que oprime você, a escravidão de uma vizinhança perturbadora, saiba que no meio dessa escravidão, Deus está com você, Ele tem uma bênção para a sua vida. E que Ele vai abrir portas e você vai fazer algo especial em nome do Senhor e para a glória do Senhor, porque Deus age também no meio da nossa escravidão. Ele não está alheio à nossa situação, embora por alguma razão que muitas vezes nós não sabemos entender, Ele esteja permitindo essa escravidão na nossa vida, Ele certamente tem um bom propósito em tudo isso e vai estar conosco ali no meio daquela situação toda. E Ele esteve assim com Esdras. E num determinado momento, o rei Ciro tinha decidido reconstruir o templo que tinha sido destruído em Jerusalém. E ele mandou, então, nessa época, 538, se eu não estou enganado, uma leva de israelitas para Jerusalém, liderados por Zorobabel, para reconstruírem o templo. Aí houve oposição dos gentios que não queriam que o templo fosse reconstruído. Aliás, o inimigo sempre vai se levantar contra a construção do templo da sua vida. Sempre que você quiser se santificar, sempre que você quiser viver de acordo com os padrões de Deus, sempre que você quiser fazer a vontade de Deus, haverá oposição. O inimigo vai se levantar e ele vai querer destruir aquele trabalho, aquela obra espiritual que você estiver fazendo. E aí o templo a obra do templo ficou paralisada. Depois foi uma outra leva de israelitas, finalmente com Zorobabel e o pessoal que foi com ele, o templo foi reconstruído. Mas ele acabou ficando lá. 60 anos depois que o templo tinha sido reconstruído, aí reinava Artaxerxes na Pérsia,
que é o atual Irã, para vocês saberem onde é a Pérsia, quem não sabe, claro, né? O atual Irã. Reinava então Artaxerxes, e ele resolveu enviar um grupo de israelitas liderados por Esdras, porque Esdras gozava de prestígio perante Artaxerxes, para intensificar o culto em Jerusalém. Porque apesar de que o templo havia sido reconstruído, e isso já fazia 60 anos, o culto lá estava assim, como a gente costuma dizer lá em São Paulo, meia boca. Não sei se fala aqui no Rio também, ainda não peguei ainda o palavreado do Rio de Janeiro. Meia boca, aquele negócio você faz assim de qualquer jeito. Fez meia boca, né? E então as atividades no templo em Jerusalém, o povo estava escravizado na Babilônia, os sacerdotes estavam na Babilônia, enfim, estava tudo desorganizado. Muitas vezes a nossa vida fica desorganizada, porque nós estamos longe das coisas de Deus. Né? As coisas de Deus estão em outro lugar. Nós estamos aqui, Deus está em outro lugar. A gente fica meio desorganizado. Mas Esdras era um homem de testemunho. Ele era um sacerdote. Ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. E ele tinha um testemunho vigoroso perante as autoridades, e especialmente perante o rei Artaxerxes. E aí ele foi enviado para Jerusalém com uma equipe para reavivar o culto lá em Jerusalém. Ele foi, segundo os historiadores, no ano 458 a.C. Então, Esdras foi numa missão religiosa. Lembre-se, nós estamos falando de crescimento. Para entender daqui a pouquinho o que isso tem a ver com crescimento. Ele foi numa missão religiosa, porque a religião dos hebreus estava, como eu disse, meia boca. Uma hora havia culto, outra hora não havia, uma hora tinha um sacerdote para ministrar, outra hora não tinha, uma hora qualquer um entrava no templo, fazia o que queria, era assim uma situação bastante desagradável, e Deus não era glorificado com a intensidade que ele deve ser glorificado. E aí Esdras foi, o versículo 6 diz que ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. E porque a mão de Deus estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido. Então ele fez uma lista de coisas que ele queria para ir lá reavivar o culto em Jerusalém. E ele recebeu das mãos do rei tudo o que ele precisava para realizar aquela obra. Então, se nós como igreja queremos crescer, e quando eu digo crescer, quem esteve de manhã sabe que não é apenas crescer numericamente, nós não estamos falando só de aumentar o número de membros da igreja, nós estamos falando de crescer primeiro ou simultaneamente nas outras dimensões. O crescimento doutrinário, o crescimento carismático, o crescimento sociológico, o crescimento orgânico. Então, depois que se cresce na doutrina, no poder do Espírito Santo, no envolvimento com a realidade social e na igreja como organismo, sem burocracia, sem fazer da igreja uma empresa, então aí, naturalmente, o Senhor acrescenta novas pessoas, porque essas pessoas estão sendo atraídas por Deus. E assim, quando Esdras resolveu fazer essa obra missionária lá em Jerusalém, ele pediu o que ele quis e o rei deu para ele, ou seja, ele teve todos os recursos necessários para fazer a sua obra. Eu vou repetir. Ele teve todos os recursos necessários para fazer a sua obra. Se Deus estiver nesse projeto que você tem no coração, Deus vai dar os recursos de que você necessita para realizar esse projeto. Você pode olhar agora, fazer o seu orçamento
e você pode dizer, não há dinheiro para fazer isso. Você pode examinar outros recursos que você precisa e você pode dizer, não tenho esses recursos, mas Deus é o Deus que abre caminho onde não há caminho. Amém. Deus é aquele que faz brotar caminhos no deserto e faz um ermo se transformar num manancial. Então, o importante não é saber se você tem condições ou não de realizar o projeto. O importante é você saber se esse projeto que você tem foi Deus que colocou no seu coração. Se foi Deus que colocou no seu coração, quando você pedir ao rei o que você precisa de recursos para realizar essa obra, todos os recursos estarão à sua disposição no momento certo para você realizar essa obra. Se você crê nisso, diga graças a Deus. Graças a Deus. E Esdras foi. E aqui diz o texto, aliás, essa expressão, se eu não estou enganado, aparece no livro de Esdras 6 vezes. A mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Quando a mão do Senhor, o seu Deus, está sobre você, coisas sobrenaturais começam a acontecer. O dinheiro aparece, você não sabe de onde veio. A ajuda que você precisa, o Esdras, auxílio que você precisa, aparece e você não sabe de onde. Você deita de noite pobre e acorda de manhã rico. Oh, glória! Você deita de noite doente, acorda de manhã saudável. Você deita de noite sem saber o que fazer da vida, acorda de manhã com um rumo definido. Você deita de manhã sem sabedoria nenhuma e acorda de manhã sabendo exatamente o que precisa ser feito, porque Deus age quando a boa mão do Senhor está sobre você. Foi isso que aconteceu. Pode pular lá para o 7, por favor. Eu quero ressaltar uma coisa interessante que aconteceu quando nós saímos em missão, como Esdras saiu em missão. Que tipo de decisão nós devemos tomar para sair em missão? Como é que nós podemos fazer com que as coisas aconteçam? Como é que nós podemos fazer com que a igreja cresça, não só numericamente, mas cresça integralmente? O versículo 10 tem um texto soberbo. Está escrito aqui, pois Esdras, preste atenção nesse versículo 10, Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Quando ele saiu em missão, ao sair em missão, ou antes de sair para a missão, a decisão de Esdras foi tríplice: estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticar a lei do Senhor e a ensinar a lei do Senhor aos israelitas. Essa é a chave do crescimento. Senão, o agregamento de pessoas, o ajuntamento de pessoas, não será crescimento, será inchaço. Eu conversava com o seminarista, o Carlos Moisés, está escondido aí, né? Tá aí. É só para saber se você estava aí hoje pela manhã, e nós conversávamos que realmente muitas pessoas entendem que a igreja cresce quando tem multidão. Às vezes você tem 3, 4, 5 mil pessoas lá e não tem um crente ali, não tem uma pessoa com a vida transformada, não tem um milagre acontecendo ali, não tem nada espiritual ali, só tem aquele oba-oba, aquele monte de gente fazendo barulho. Sai do chão aí, dá um brado de vitória, aquela loucura toda, mas isso pode ser uma mera expressão da carne. Quem já foi no Maracanã assistir um Fla-Flu? Não tem vibração maior do que aquela ali. Eu fui uma vez assistir um Vasco e Flamengo, eu estava na torcida do Vasco com um amigo meu vascaíno.
É uma loucura aquilo lá, parecia que o Maracanã ia desabar. O chão, aquele concreto todo vibrava, a gente sentia o negócio vibrar, assim, aquela energia que os esotéricos chamam de egrégora, né? Aquela coisa assim, aquela manifestação poderosa. Então, esse tipo de vibração pode ser uma coisa meramente humana, carnal e às vezes até diabólica, para afastar a pessoa dos propósitos de Deus. O segredo do crescimento, do verdadeiro crescimento, é quando você toma uma decisão de estudar a palavra de Deus. Foi o que eu falei hoje cedo no item crescimento doutrinário. Não é conhecer a palavra de Deus apenas teoricamente, ter textos simplesmente decorados na cabeça, mas é estudar a palavra de Deus no sentido vivencial, de você introjetar a palavra de Deus, você fazer a palavra de Deus estar viva dentro de você, agindo dentro de você, sendo você. Isso é que é estudar a palavra de Deus. Além de estudar a palavra de Deus, Esdras decidiu praticar a palavra de Deus. Que há uma diferença entre você conhecer a palavra de Deus e você praticar a palavra de Deus. É muito importante você pôr em prática aquilo que você aprende, aquilo que é ensinado, aquilo que a Bíblia diz. Não resolve nada você conhecer muito bem, citar de cor os versículos e fazer grandes interpretações escriturísticas se você não pratica aquilo. Antigamente, não sei, hoje em dia se ainda existe, tinha um ditado que se dizia dos padres romanos, né? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Isso se pode dizer, inclusive, de muitos pastores evangélicos. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Infelizmente, eu conheço 2 ou 3 aí, que a pregação deles é maravilhosa, mas quando você olha a vida dele, que pena que é daquele jeito. Então, Esdras decidiu estudar e praticar a palavra de Deus. Mas não basta apenas você estudar e praticar a palavra. Há pessoas que precisam ser ensinadas. Assim como um dia alguém precisou nos ensinar, nós precisamos ser discipulados, nós precisamos ter uma orientação com relação à palavra de Deus. Eu me lembro quando me converti, que eu vivia grudado no calcanhar do meu pastor. Eu acho até que ele estava cansado de mim. Porque todo dia eu tinha questões para perguntar para ele. Ele tinha que gastar 1 hora, 2 horas comigo todos os dias. Durante 1 ou 2 anos eu fiz isso. Eu acho que ele não aguentava mais me ver. Mas tudo que eu lia e tudo que vinha na minha cabeça, que eu queria entender, que eu queria ter uma noção, eu chegava, pastor, olha, eu li isso assim, assim, entendi assim, assim, e tal, o que o senhor me diz, como é que é isso, o que significa, e fui sendo ensinado por aquele homem. Pastor Antônio. Fui ensinado por aquele homem durante um período. E hoje ele é velhinho, já deve ter uns 90 anos de idade, talvez. Não sei nem se ele se lembra de mim, tem muitos anos que a gente não se vê, mas eu tenho certeza que se ele me visse, ele ia ficar satisfeito com o trabalho que ele teve. Porque deu certo. Então, além de estudar e praticar a palavra de Deus, nós precisamos procurar essas pessoas a quem nós devemos ensinar a palavra de Deus. E gastar tempo com essas pessoas. E sentar com elas. E suportar a sua meninice, a sua dificuldade para entender certas coisas. Tem gente que você fala, repete, fala de novo, repete outra vez, e no dia seguinte ela tem a mesma dúvida, parece que aquilo não entra. Então você tem que orar com ela, você tem que procurar um jeito de melhorar o seu ensino, até que ela consegue aprender. Porque Esdras foi vitorioso na sua missão, e ele fez com que a obra de Deus crescesse, porque ele tomou essa decisão. Estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Agora eu quero, com essa decisão de Esdras, mostrar um fenômeno psicológico que acontece com cada um de nós, sabendo nós ou não, tendo nós consciência disso ou não. É assim, a vida acontece
a partir das decisões que nós tomamos. Diante de uma situação, se você decide ir por esse caminho, você vai ter as consequências de ter ido por esse caminho. Se você decide ir por esse outro caminho, você vai ter as consequências de ter decidido ir por esse outro caminho. Ah, mas se eu não fizer nada, ficar quieto, você vai sofrer as consequências de ter decidido não fazer nada. O que você decide determina o que vai acontecer com você na sua vida. A sua vida vai acontecer a partir das decisões que você tomar. Por isso, note essa expressão. Pois Esdras tinha decidido. Ele decidiu estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Ele era escravo, ele dependia dos favores do rei, ele ia levar com ele um grupo de escravos que não tinham estudo, que não eram homens preparados, porque eram escravos. Escravo não é mandado para a faculdade, para o UFRJ. Escravo não aprende nem ler. Escravo não tem oportunidade nenhuma. Ninguém abre caminho para escravo. Escravo só serve para varrer, enfim, fazer o serviço braçal. Não serve para outra coisa. Ninguém prepara um escravo. Bem, esse escravo eu quero que ele seja um doutor, ele vai ser um advogado, vai ser um médico, vai ser um engenheiro. Ninguém faz isso com um escravo. Então Esdras era escravo, ele era um sacerdote, mas ele era escravo. E ele ia levar um grupo de escravos com ele. Ele dependia de que o rei desse as coisas que ele precisava. A autoridade, uma carta, se você ler depois, em seguida, tem a carta que Artaxerxes escreveu para apresentar Esdras às autoridades que estavam sob domínio da Pérsia lá em Jerusalém, para que Esdras pudesse chegar e fazer o seu trabalho. Então, Esdras tinha uma série de limitações, uma série de aparentes dificuldades para realizar a missão que ele havia decidido fazer no seu coração. Mas como eu disse, que a vida acontece a partir das decisões que você toma, então um determinado fato, para alguém pode ser um obstáculo e para o outro pode ser um degrau. O mesmo fato pode ser um obstáculo que impede alguém de avançar e para o outro é um degrau que o ajuda a subir, a se elevar. É só nós nos lembrarmos quando os espias chegaram na beira de Canaã, Josué mandou 12 espias. Os 12 foram e viram as mesmas coisas. 10 deles voltaram dizendo: olha, Josué, é a maior furada do mundo nós entrarmos lá em Canaã. Tem cada gigante, mas eles são tão grandes que aos nossos olhos parecíamos formiga diante deles. Não tem condições de entrar no lugar desse. 2 deles, Moisés, né? 2 deles, Josué e Caleb, disseram assim: Moisés, é o grande negócio dos judeus é entrar em Canaã. Cacho de uva lá, meu filho, é tão grande que precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Ô terra boa, mana leite e mel nessa terra. Nós temos que entrar rápido lá, porque temos que tomar posse. Até porque foi o nosso Deus que nos deu essa terra e nos trouxe até aqui, garantiu que nós vamos tomar posse dela. Não dá não, que é isso, os gigantes vão nos destruir. O que para um era um obstáculo, o que para uns era um obstáculo, para os outros era um degrau, era uma oportunidade. Um via dificuldade, obstáculo, o outro via uma oportunidade, um degrau. Eu vou lá, quero fazer, Deus vai nos dar vitória. E a tal ponto os pessimistas se insurgiram contra a conquista de Canaã, que eles quiseram inclusive apedrejar Josué e Caleb.
Deus teve que agir sobrenaturalmente para que aqueles homens não matassem Josué e Caleb, porque eles queriam levar o povo para possuir a terra que Deus tinha prometido para eles. Deus prometeu, mostrou a grandeza da terra e eles estavam com medo de entrar. Na nossa vida aqui, normal, aqui do nosso dia a dia, todo mundo conhece o Jô Soares. Quem não conhece o Jô Soares aqui? Quem não sabe quem é o Jô Soares? O Jô Soares é gordo. Todo mundo fala gordinho, não sei o que. Ele fala, que gordinho? Eu sou gordo. E eu conheço meia dúzia de gordos aí. Eu sou gordo. Eu não posso. O meu colesterol. Não sei o que. Não tem condições. Gordo não tem oportunidade. O mundo foi feito para os magros. O Jô Soares fez da obesidade dele o motivo de ficar rico, famoso e poderoso. E há muitas décadas nós recebemos um beijo do gordo. Então o fato de ser gordo não é dificuldade se você não tiver essa coisa, essa obesidade como dificuldade. Quantos de vocês já viram nos sinais de trânsito um cego pedindo esmola? Acho que a maioria aqui já viu. Ou num sinal, ou no meio da rua, em algum lugar, um ceguinho, pelo amor de Deus, dá uma esmolinha para o cego, eu sou um pobre cego. Não sei se vocês conhecem um comediante cego chamado Geraldo Magela. Ele é lá de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte, muito famoso lá em Belo Horizonte. Eu, pessoalmente, gosto daquele tipo de humor, não é o tipo de humor que me faça rir. Realmente, como humorista, eu não sinto nada pelo José Magela, não tenho prazer de ouvir aquela besteira que ele fala. Mas eu admiro aquele homem, porque ele não está ali no sinal da Três Rios, né? das Três Rios ali, pedindo esmola. Ele está usando a cegueira dele, aquilo que seria um obstáculo, que é um obstáculo para tantos outros cegos, para ficar rico, famoso e poderoso. Ele mora numa bela de uma casa lá se não me engano, em Venda Nova, lá em Belo Horizonte. Ele anda no melhor carro que tem, ele come nos melhores restaurantes, se hospeda nos melhores hotéis, ganha muito dinheiro só porque ele é cego. E ele brinca com a sua cegueira e ele usa aquilo que seria para outras pessoas uma limitação como recurso para viver a vida dele. Como diz o ditado, aquilo que não tem remédio, remediado está. Então, quando nós decidimos alguma coisa, a vida vai acontecer a partir daquela decisão. Em 1993, se eu não estou enganado, 94, logo que eu cheguei em Taubaté, quando eu saí de Campo Grande, surgiu a oportunidade de eu fazer uma pós-graduação na Universidade de Mogi das Cruzes. Aí eu pensei, caramba, vou ter que passar 1 ano e meio, todo sábado lá na faculdade, e lendo, e pesquisando, e aguentando o professor, e tal. Aí eu conversando com um amigo meu, Dr. Walter Martins, meu amigo, pastor, advogado, ele falou assim para mim, Moreno, é o seguinte, se você fizer essa pós-graduação, o tempo vai passar e daqui 1 ano e meio você vai ter o seu certificado na mão. Se você não fizer a pós-graduação, o tempo vai passar e daqui 1 ano e meio você não terá o certificado. Depende do que você quer fazer, do que você quer ter daqui 1 ano e meio. E aí então eu decidi fazer a pós-graduação. Ralei pra caramba, o Tito recém-nascido, a Leni ficava sozinha lá com o Tito, lá em Taubaté, mas eu ia todo sábado lá para a faculdade, fiz a pós-graduação, 1 ano e meio depois o tempo realmente tinha passado e eu peguei o certificado da minha especialização na mão. Aí liguei para o Walter e falei, ô Walter, você tinha razão, o tempo passou e eu estou com o papel aqui na mão. Então a vida acontece a partir da decisão que você toma. Se você deixar o tempo passar, você decidiu deixar o tempo passar, e o tempo é a única coisa que você não consegue recuperar. E como eu estou falando assim, psicologicamente, essas decisões que nós tomamos podem ser conscientes ou inconscientes. Existem decisões que são tomadas quando você viu, já tomou, por impulso,
E parece que foi uma decisão tomada do nada, assim, ao azar. E não é verdade. Tudo está programado na sua mente. E você precisa, então, controlar a sua mente. Veja o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Não é esse texto, não. Não, é esse mesmo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que eu quero dizer com esse texto é o seguinte: se você não controlar a sua mente, se você não assumir o comando da sua mente, o Deus desta era vai cegar o seu entendimento, para que a luz do Evangelho, você não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo. É como diz o ditado: mente vazia, oficina de Satanás. Quer dizer, se você não controlar a sua mente, o diabo vai controlar. Eu anotei aqui, a mente humana é muito rica, é uma das mais fascinantes criações de Deus, a qual deve ser sempre renovada. Põe aí Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se você decidir estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus, e se você decidir assumir o controle da sua mente, e passar a ter domínio sobre as suas decisões, e passar a decidir de acordo com a palavra de Deus, e se você não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente, você será capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando você estuda, pratica e ensina, você comprova, você experimenta a palavra de Deus. É como eu disse hoje de manhã, a palavra de Deus passa a ser viva dentro de você. É algo experimental, não é algo teórico. Não é alguma coisa que você conhece porque está escrito em algum livro, ainda que esse livro seja a própria Bíblia. É algo que você conhece porque você está vivenciando. A palavra de Deus está viva dentro de você. Você vai poder dizer: eu sou a palavra, porque a palavra brota de dentro de você. Ela não é um texto escrito num papel, simplesmente. Então esse é o segredo da vida vitoriosa. É o segredo do sucesso na missão da igreja. Se nós queremos crescer como igreja, queremos o crescimento doutrinário, o crescimento carismático, o crescimento sociológico, o crescimento orgânico e o crescimento numérico, nós temos que tomar a decisão e temos que estar no controle. Para isso nós precisamos estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Fazendo isso, não tem demônio que se levante contra nós para impedir o progresso da obra de Deus. Você vai encontrar dificuldade aqui e ali, mas cada dificuldade você vai transformar em degrau e vai subindo, passando por cima do Satanás e vai embora. Quando Martinho Lutero foi convocado para a dieta de Worms, né, em alemão, Worms, alguém disse para ele: olha, você vai lá, eles vão te prender e vão te matar, você vai ser jogado na fogueira, você conhece esse pessoal aí? Martinho Lutero disse assim: ainda que todas as telhas dos telhados de Worms fossem, cada uma delas fosse um demônio, ainda assim eu iria lá dar o testemunho que Deus tem feito na minha vida. E ele não recebeu nem salvo-conduto, porque até salvo-conduto não resolvia nada. Ele não pediu salvo-conduto nem nada. Ele entrou sozinho em Worms e se apresentou perante aquela assembleia de leões que queriam engoli-lo e saiu pela porta caminhando. Ele só foi preso pelos amigos dele,
que o sequestraram e levaram ele para um castelo e mantiveram ele preso durante 2 anos para esconderem ele das autoridades romanas que certamente queriam matá-lo. Mas os romanos, os demônios que estavam ali em cada uma daquelas telhas de Worms não puderam fazer nada contra Martinho Lutero, porque Martinho Lutero tinha decidido estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. O bispo Pedro recentemente tomou uma decisão e ele se desligou de uma estrutura, saiu de uma estrutura em que ele tinha condições financeiras e de outras formas para fazer grandes coisas, mas ele tomou uma decisão porque ele decidiu estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. E vocês que estão acompanhando ele ao longo dos anos estão vendo os frutos que ele e vocês estão colhendo porque ele tomou essa decisão. Então, quando alguém decide estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus, a vitória é certa. Não tem outro jeito. A igreja cresce, a igreja melhora, a igreja dá bom testemunho, a igreja tem condição financeira, a igreja tem recursos humanos, tem tudo o que precisa, porque Deus é fiel e Ele age. É a palavra dele que está em jogo. Deus não vai permitir que a sua palavra fique desmoralizada. Então é isso. Quais são as 3 coisas que nós temos que fazer? Conforme... Põe de novo lá o Wesley, por favor. Exatamente. Estudar, praticar e ensinar. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Mas lembre-se que ele tinha decidido. Então tome as decisões certas. E como eu disse, assuma o controle da sua mente. Não permita que os hábitos, as estruturas de hábitos que você veio adquirindo ao longo da vida, que as crenças que você foi agregando, não estou dizendo crença religiosa, crenças, por exemplo, quando o gordo acha que ele é gordo e por isso ele é incapaz, essa é uma crença. Eu sou incapaz, para mim não tem jeito. Então ele se comporta como incapaz. O João falou, eu sou gordo, não tenho o que fazer, então um beijo do gordo. E pronto. E se notabilizou como o gordo mais simpático e mais gostosinho do Brasil. Tá certo? Mais fofinho, né, Você não é mais fofinho? Mas deve ser gostosinho também, né? Deve ter quem goste. Tá certo? Fofinho. Vocês entenderam? Amém. Depende da decisão que você toma. Então vamos estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus, e o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus da vitória, será com cada um de nós. Amém. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, pela vida de Esdras, porque um dia ele decidiu estudar, praticar e ensinar a tua palavra, e ele fez uma obra maravilhosa para o Senhor. Ele fez uma reforma no culto lá em Jerusalém. Coisas espantosas aconteceram a partir dessa decisão de Esdras. Nós estamos aqui hoje, Senhor, século 21, aqui no Rio de Janeiro, com um desafio tremendo pela frente, como igreja local e como igreja missionária, precisando crescer localmente e precisando nos expandir missionariamente. E precisamos da tua ajuda, Senhor. E a tua ajuda vem através da tua palavra. Então ensina-nos, ó Deus, e ajuda-nos a estudar, a praticar e a ensinar a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar decisões sábias, baseadas na tua palavra. Dá-nos condições, ó Deus, de assumir o controle da nossa mente, das nossas decisões. Que a nossa mente não esteja vazia como oficina de Satanás, mas a nossa mente esteja cheia da tua palavra, Senhor, e do teu Espírito Santo. Que a tua graça seja abundante na vida do teu povo aqui, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça conosco o que é necessário fazer para que nós sejamos instrumentos eficazes nas tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, com o teu poder, estende a tua mão sobre cada um dos teus filhos aqui. Nós invocamos agora o Deus da vitória. Traze vitória sobre o teu povo.
povo nesta noite, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua glória sobre a tua igreja. Se há alguém aqui doente, seja curado agora em nome de Jesus. Se alguém está sendo limitado por um obstáculo, ó Deus, que esse obstáculo seja transformado num degrau, para que seja um ponto de avanço para o teu filho, Senhor. Se alguém está sendo oprimido pelo diabo, nós repreendemos toda a obra de Satanás agora em nome de Jesus. A obra das trevas seja destruída e o poder de Deus se manifeste no meio do teu povo, Senhor. Guarda as nossas vidas na tua presença. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus é o Deus da vitória. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós vamos encerrar. Tem um cafezinho, né? Daquele... É um cafezinho corajoso? Sabe o que é um café corajoso? Café corajoso é aquele que vem sozinho, não vem acompanhado por ele. Não. Corajoso? É medroso. É medroso. Cafezinho. Meia boca? Meia boca. Não, eu nunca vi café meia boca aqui. Será que hoje vai ser a primeira vez? Aliás, gente, eu preciso, até foi bom eu lembrar isso, eu estava até esquecendo. O que vocês estão fazendo comigo é uma covardia. Porque fazer um homem ficar com o coração dividido é horrível. Hoje eu vim para cá, preguei de manhã, né? Aí quando acabou o culto, assim, com aquela fome, eu assim, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer para almoçar, né? E aí daqui a pouco chega a Denise com um negócio desse tamanho assim, com um risoto de bacalhau que tinha bacalhau, né? Aí daqui a pouco o Léo e o Rondinelli foram não sei aonde e trouxeram uma bandeja com uma salada, com peixe, com camarão, com um monte de coisa lá. É tanta coisa que nós não comemos nem metade, não deu para comer de tanta comida que tinha. Aí isso é covardia, gente. Como é que eu vou ficar com vontade de fazer alguma coisa lá em Campo Grande agora? Eu só vou querer ficar aqui na freguesia. Pois é, vocês não podem fazer isso comigo, entendeu? Vocês têm que me maltratar um pouco, para eu ficar com vontade de ir embora daqui. Tá certo? Deus abençoe vocês, essa liberalidade, esse carinho comigo, com a Lenico, com o Tito, né? Obrigado mesmo. Depois vocês vão conhecer a Mingau também. A Mingau é minha filhinha menorzinha, é minha gata. Ela ainda não frequenta os cultos, ela está incrédula, mas nós estamos evangelizando ela na hora certa. Então, obrigado mesmo por esse carinho, por esse acolhimento, e espero, obviamente, não na mesma estatura do Bispo Pedro, mas está substituindo de maneira agradável, de maneira que seja realmente útil para cada um de vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam